Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor presidente da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Peço que você se inscreva no nosso canal, que você curte o vídeo e compartilha com alguém para dar uma força pra gente. E não esquece, dá um like aí, tá? O vídeo de hoje é um vídeo de 2020, onde eu estive na rádio Vida, no programa Vida Teológica, ali com o pastor Roberto Cruvinel. O pastor Roberto Cruvinel, que é um grande teólogo, assim, além de ser um excelente palestrante e pastor, né? E então eu estou aqui repostando, trazendo à memória esse momento ali na rádio com o pastor Roberto Cruvinel. Peço que você assista, fica até o final, que no fim eu vou dar dicas de livros da minha autoria, dar o endereço da igreja para fazer um convite especial para você nos conhecer e também falarei de onde você pode estudar teologia, dicas de lugares onde eu já estive e indico a você. Fica até o final, fica com a gente. Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá, amigos! Muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. E eu sou o pastor Roberto Cruvinel. E como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Que bom tê-los conosco, que bom tê-los na nossa sala de aula. Nós vamos responder perguntas hoje. Comigo hoje, participando da programação, pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29, ele que é professor do Seminário Batista Independente, um especialista em escatologia bíblica, escritor, meu amigo, pastor David Domenicali, graduado em teologia com ênfase em ministério pastoral pela Faculdade Teológica Sul-Americana, autor do livro Ministério Pastoral, Conselhos aos Jovens Pastores, da editora O Brasil para Cristo, editora O Brasil para Cristo. Pastor David, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. A paz do Senhor, pastor Richard, e todos os ouvintes, né? E aqueles que estão assistindo também esse programa, que é uma bênção. Esse programa que tem sido uma bênção, tem alcançado muitas vidas. E eu me sinto honrado, havia dito ao pastor Cruvinel que me sinto honrado em participar de um programa tão bom quanto esse. E hoje já vou dizendo desde já que sou o menor entre os meus irmãos nessa noite. Eu deixo isso no meu Instagram. Diz o texto do meu Instagram: Ego em mim elaristos ton adelphon mu. Eu sou o menor dos meus irmãos, o último, né? Amém. Mas que bom, irmãos, é muito bom tê-lo aqui, seja bem-vindo, que Deus possa te usar. Quero glorificar a Jesus por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito. Vamos começar a trabalhar. O Márcio pede que explique, pastor Richard Godoy, Mateus 27, 52 e 53. Mateus 27, 52 e 53. Eu vou ler o texto aqui, pastor. Diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então,
O texto no versículo 51 fala sobre o terremoto que ocorreu na ocasião da morte de Jesus. Então os sepulcros, aqueles que ficavam em rochas, provavelmente foram movidos pelo terremoto, e os corpos dos santos, né, os corpos daqueles que tinham morrido naquela ocasião, eles ficaram expostos por causa em decorrência do terremoto. E após a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus trouxe esses mortos também como atestado do poder da sua ressurreição, trouxe esses mortos a ressurgirem, e eles entraram ali na Cidade Santa, em Jerusalém, assim como Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram. Então essa é a explicação mais coerente que eu encontro para esse texto. Alguns dizem que essa ressurreição se deu aos santos da antiga aliança, os santos do Antigo Testamento que morriam e que morreram e que ressuscitaram na ressurreição de Cristo. Mas não parece ser isso que o texto está dizendo, até mesmo porque eles foram reconhecidos pelos habitantes, pelas pessoas que moravam ali em Jerusalém. A Rosimeire perguntou agora, pastor David, gostaria que me explicasse sobre salvação de criança. Ouvi uma pregação que diz que até 12 anos as crianças não têm pecado. Bom, Deus abençoe a nossa irmã, sua participação, sua pergunta. São várias linhas de teologia, né, na teologia, que discutem essa questão, né? Alguns vão dizer que a criança, como todo ser humano, nasce em pecado, portanto, ela precisa ter um encontro com Cristo. A questão é saber, né, a irmã falou aí sobre salvação de criança, não relacionada ao batismo, né? Só a salvação de criança, é isso? Isso. Então, daí nesse caso, a criança, nesse caso, ela cresce, né, e tem um encontro com Jesus, quando ela passa a ter consciência do seu pecado. Por exemplo, no meu entendimento, Jesus, em algum momento, ele diz: olha, aquele que não for como uma criança, ele não pode herdar o reino dos céus, né? A ideia de buscar a inocência. Eu acho que Jesus compara a criança ali a uma pessoa que ainda não tem, né, aquelas maldades conscientes, né, a não ser por instinto, mas não de forma a refletir. Mas a natureza pecaminosa está lá. Está lá, a natureza está lá. Romanos 5, Romanos 3, 23, porque o verbo ali, ele está na voz ativa, né? Sim. E todos, invariavelmente, todos pecaram, então a voz é ativa, né? Sim, exatamente. Agora, a questão de ter um encontro com Cristo é só quando se dá na consciência. Por exemplo, o que nos salva é Cristo, né? Mediante a nossa confissão e a nossa consciência. Eu não posso chegar numa criança, por exemplo, de 2 anos e perguntar se ela quer encontrar Jesus. Ela não vai nem entender o que eu estou falando. Portanto, ela, se for salva, é salva pela graça. Todos são salvos pela graça. Na verdade, dispensacionalismo, aliás, eu trato isso no meu DVD de escatologia. Dispensacionalismo é uma forma de estudar a revelação bíblica. Sim. Agora, se você levar em consideração que pode haver questões simultâneas, inocência, consciência, ou inocência e graça, por exemplo, Atos 17:30 diz que Deus não toma em consideração o tempo da ignorância. Atos 17:30, né? Sim. Então, não é que a criança não tenha tendência pecaminosa, como diz ali Romanos 5, por um homem entrou pecado no mundo. É a questão da efetividade do pecado. Exatamente, eu concordo com o que os pastores estão dizendo, e acredito que a criança, ela não é salva pela inocência, como alguns dizem. A criança é salva por Cristo, pela graça e pela fé que lhe é imputada por Deus, pela falta de capacidade de ela crer. Como o pastor disse, pela ignorância. Então ela não tem a capacidade de fazer essa escolha. Então essa fé lhe é imputada pelo próprio Deus. Maravilha! Salvos pela graça. Se a graça não alcançar, não tem jeito. Tem gente que tenta limitar a graça de Deus, né, irmãos? William diz o seguinte: o que os irmãos acham de batizar crianças? O senhor, pastor David. Bom, obrigado, William, pela pergunta e participação. O batismo de criança, irmãos, tem algumas igrejas, elas seguem essa linha, né, de batizar crianças.
Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele explica, pode ser utilizado, né, o batismo infantil, substituindo a circuncisão, né? Ele faz essa ponte, ele faz uma ligação. Alguns pensam que o batismo cristão, o batismo do cristão, seria uma maneira de inserir, né, os filhos dos cristãos dentro da família de fé. Ele alcançando uma determinada idade, ele vai lá e faz a confissão. Mas é interessante que o batismo ali em si, ele não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, né, mediante a graça. O batismo era só um ato, tá? Agora né, conforme o meu entendimento, seguindo o texto bíblico de Marcos, capítulo 16, né, onde diz quem crê e ser batizado será salvo. Eu acredito que o batismo é para quem já tem uma consciência, né? Porque ele é um ato consciente daquilo que está fazendo. É um ato de fé e com consciência. Eu sou contra, peremptoriamente, ao pé do batismo, ao batismo de infantes. Eu tenho dificuldade com isso. Sim. Ainda que os irmãos tentam fazer uma exegese. Exegese. Tinha uma pergunta aqui. Meu Deus do céu. Você lembra a pergunta, pastor? Você lembra, pastor Richard? Então vai, o Richard, porque, irmão, é tanta gente que sumiu a pergunta daqui. Vamos lá. A pergunta do irmão era se o vinho que Jesus transformou ali nas bodas de Caná da Galileia era um vinho alcoólico, né? Um vinho fermentado, né? Sim, a resposta é sim. O texto mesmo deixa isso bem claro, bem explícito. Então, quando nós lemos a conclusão ali do mestre Sala, ele fala, e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então aqui, de uma forma simples, o que Jesus está querendo dizer, o que o mestre Sala quis dizer foi o seguinte, que primeiro as pessoas colocam o vinho de qualidade superior, e quando as pessoas ficam ali embriagadas, elas não vão ter esse discernimento de ter a apurar se o vinho é de melhor qualidade. Então o vinho realmente ali é um vinho fermentado, o vinho alcoólico, como em todos os registros do Novo Testamento. Palavra grega, oinos, né? A Bíblia condena o paroinos, preposição para, ao lado, oinos é dado ao vinho. Agora isso não é deliberação aqui do programa, permissão para ninguém beber, viu, irmãos? É que nós, em nome de ensinar, em nome de proteger o povo, nós não podemos mentir. É o que a Bíblia diz, é aquilo ali mesmo. Tem gente que inventa umas coisas assim que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. A exegese não faz parte do nosso métier, tá ok? O Renato pergunta, pastor David, o pastorado é uma função ou é cargo? Por que devemos falar pastor, presbítero, diácono, etc? Aliás, eu quero dizer que o pastor David é autor desse livro, Ministério Pastoral, da editora Brasil para Cristo, tá? Ele é autor desse livro. Pode responder a pergunta. Muito bem. O pastor, ele deve ser visto como uma função, né? É um trabalho que Deus deu para alguns, né, que ele dá essa vocação para realizar na sua igreja, guiando o povo de Deus, apacentando o rebanho, como ele diz. Daí vem o termo pastor, tá? O termo pastor, ele é utilizado justamente para isso. O Senhor usa várias comparações, né, na Bíblia para se dirigir ao seu povo. Uma dessas comparações é Deus como pastor, a igreja ou o seu povo como seu rebanho, né? O próprio salmista, ele diz isso no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente vai para o Evangelho, no Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus dizendo em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, dizendo que ele amava aqueles que estavam com ele como um pastor também cuida de suas ovelhas. Aí a gente observa que no Evangelho de João, ele passa essa função, essa responsabilidade, escolhendo Pedro, não somente Pedro, mas muitos outros, né? Mas ali o texto fala de Pedro quando ele diz, você me ama, então apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Então a figura do pastor surge dentro dessa colocação de como Deus quer que a sua igreja seja guiada, seja cuidada. Então ele levanta alguns homens para exercer essa função, amém? Agora o nome, eu vi que o pastor, ele pergunta, né,
sobre função carga, eu não sei se ele perguntou sobre presbítero, né? Que aí é uma confusão, né? Mas aí a Bíblia usa nomes distintos, mas para a mesma coisa, basicamente. Presbíteros ou presbíteros, né? Que o pastor aqui é professor de grego, sabe melhor que eu nesse caso, mas que tem a ver com o mais velho, né? Ou o ancião, né? Alguns vão colocar como episcopos, né? Ou bispo, que é como se fosse um supervisor de igreja, superintendente. Epi é uma preposição para estar sobre. Isso, né? Que vai cuidar, que vai direcionar o povo de Deus. Mas são basicamente a mesma função de pastor, tá? Pastor, por exemplo, eu mesmo, quando fui ordenado, no meu certificado, acho que dos pastores também, não tá lá pastor, tá? Ministro do Evangelho. Ministro como servo, aquele que vai servir a palavra grega é poimen, né? Uhum. Ministro pode ser derivada de várias palavras gregas. Riperetes, não diga riperetas, subremador. Doulos, o servo. Diáconos, garçom. Então, agora a palavra para pastor é poimen. Falou? Vamos lá. Pastor, explique o Salmo 5:12. Salmo de número 5, verso 12, diz assim: pois certamente tu, ó Senhor, abençoa o justo, tu protege o teu favor como um escudo. O salmo é um salmo de Davi, é um salmo onde Davi suspira, clama e ora a Deus por proteção dos seus inimigos. E nós vamos ver, né, que o salmo é uma mistura, é uma expressão antropológica, é uma expressão das emoções dos homens em relação a Deus. Salmo não é livro doutrinário, não se deve fazer doutrina com os salmos, porque os salmos muitas vezes é a expressão do sentimento humano em relação a Deus e em relação às circunstâncias. Deixa eu só entender, não tem doutrina nos salmos? Não, eu digo que salmo não é o material bíblico para a gente fazer doutrina. Mas ela referente à doutrina também. Sim, se refere e complementa, obviamente. Mas, por exemplo, se você for pegar lá Davi orando e falar assim: arranca a cabeça do meu inimigo, você vai fazer doutrina com isso? É óbvio que não, né? Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Então, tudo aquilo são expressões humanas, né? Do sentimento que eles estavam expressando a Deus. E a mesma coisa acontece aqui no Salmo 5, né? Onde Davi expressa realmente a preocupação e o desejo de vingança de Deus sobre os seus inimigos. Mas a palavra de Jesus ame o teu inimigo, né? Ame aqueles que te perseguem, ore para aqueles que te perseguem. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir, ser transformado pela palavra e viver a vontade de Deus. Vida Teológica. Gente, chegando ao final, pastor Richard Godoy, quem quiser te encontrar, como faz? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ONG Mãos que Abençoam, um trabalho que eu presido ali em São Caetano. Essa ONG ela trabalha com ressocialização, trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, moradores em situação de rua. E se você quiser conhecer, apoiar e participar da nossa ONG, o nosso contato no Instagram, no Facebook é ONG Mãos que Abençoam. Tem o nosso site também que é ongmãosqueabençoam.org.br e você pode ligar para mim também. 11 9 7999 3230. 11 7999-3230. Agradeço ao pastor Cruvinel por mais uma vez poder participar desse programa, conhecer o pastor Davi e que o Senhor continue te dando graça e abençoando poderosamente sua vida. Amém. Obrigado. Pastor David Domenicali, o senhor tem 1 minuto. Tá bom, pastor. Muito obrigado por vir, viu? Eu agradeço. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Quero deixar de presente aqui, pastor, na minha simplicidade, na escrita, tudo, o Ministério Pastoral para o senhor, tá? Que tá aqui o livro, muito obrigado. E deixar um com o pastor Richard também. Tá muito obrigado, pastor. Eu quero agradecer pela oportunidade que Deus me deu de estar aqui, pela oportunidade do senhor ter me trazido aqui, pelo privilégio de estar aqui, que todos possam continuar ouvindo esse programa que é abençoador. Mando um abraço para todos que assistiram, né? Os amigos que eu compartilhei o link, falei que estaríamos aqui. Ósculo Santos a todos.
E é isso, eu sou grato. Como quem quiser te achar nas redes sociais, ou adquirir seu livro, pode falar. Isso, tem lá o Facebook, é David Domenicali mesmo, pode me encontrar por lá. Ou então eu vou deixar meu e-mail aqui, pastor, por favor, tá? Pode deixar. É BP, é B de bola, P de pato, tá? bp.domenicali@gmail.com. Você pode me convidar para pregar, para palestrar dentro da agenda, eu posso servir a igreja. Maravilha, prazer te receber. Irmãos, eu quero agradecer muito especialmente hoje ao pastor Cláudio Apolinário. Pastor Cláudio Apolinário, o meu irmão Carlos Apolinário Júnior, irmã Dalva Apolinário, que são instrumentos de Deus para essa nova visão, não é, Ione Borges? Essa nova visão da rádio. Então a rádio está hoje num outro patamar, numa outra visão de ensinamento da palavra, daquilo que Deus colocou no coração desses servos de Deus. Muito obrigado por nos franquear esse espaço para compartilhar a palavra. Quero lembrar, hoje às 16 horas, pastor Jamierson, meu amigo servo de Deus, vem com a segunda edição do programa, com uma aula poderosa com seus convidados, ensinando a palavra de Deus. Você não pode perder hoje às 16 horas. Fiquem na paz do Senhor. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Bom, pessoal, obrigado você que ficou até aqui nos acompanhando. Obrigado você que está inscrito no canal. E você que ainda não está inscrito, mas chegou até aqui, peço que você se inscreva. Não sai daqui sem se inscrever no canal. E também dá sempre um joinha, um like aí no vídeo, porque é importante, ajuda a gente. E compartilha com alguém na sua rede social, tá bom? No seu WhatsApp, Facebook, enfim. Ajuda a gente a divulgar. Pessoal, gostaria muito de fazer um pedido. Se você puder nos ajudar, contribuir com esse canal, lembrando que esse canal não é monetizado, ou seja, o canal Degustação Teológica, ele surgiu lá na pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, e aqui na nossa cidade, em Caieiras, nós não tínhamos essa ideia, né, de fazer culto online, então nós não tínhamos esse trabalho online até então. E aí o canal surgiu para que eu pudesse fazer reflexões e levar até as pessoas da igreja e outras que estivessem precisando assuntos ligados à fé, igreja, teologia, né? E assim surgiu o canal Degustação Teológica. Desde então eu venho gravando, né? E aí o canal foi crescendo aos poucos, pessoas foram chegando aqui. Quero agradecer a todos, tá? Então, o objetivo aqui é levar informação, né? Em degustações teológicas, né? Com assuntos diversos do cotidiano, da igreja, da Bíblia, enfim, tudo que envolve teologia para a vida, ok? Bom, e se você puder nos ajudar, fique bem à vontade. Nossa igreja, a Igreja Batista Fraternidade, ela é parceira aqui comigo no canal, né? Então, eu sou pastor da igreja e através desse canal eu divulgo assuntos também da igreja. Então, ajudando e ofertando na igreja, você contribui automaticamente aqui também para o nosso canal. Então, eu vou deixar aí do lado o Pix, tá? Se você puder fazer uma transferência de qualquer valor, né? Ajuda bastante a gente, tá bom? Tá aí, ó, do lado o número do Pix, a chave Pix, que é o nosso CNPJ, certo? E tem também a conta bancária aí do Bradesco, se você quiser fazer transferência, tá bom? No nome da Igreja Batista Fraternidade, tá? E certamente, ajudando a igreja, vai também contribuir com os projetos da igreja e, ao mesmo tempo, fará com que a gente possa continuar aqui o nosso trabalho. Afinal de contas, né, nós temos material, investimos em material, livros, Bíblia, né? Para que a gente possa ter material e assunto para continuar falando aqui. Beleza? Deus abençoe sua vida. Bom, eu quero falar mais alguma coisa aqui. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar,
venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Bom, agora, finalmente, eu quero falar para você de livros que tenho publicado. E eu tenho aqui 2 livros de minha autoria. Esse aqui pela editora do Brasil para Cristo, a editora oficial da Igreja Brasil para Cristo, que é a editora OBPC, tá? Publicado aí em 2017. Esse livro aqui, ó. Tá vendo? Ministério Pastoral, Conselhos aos Jovens Ministros do Evangelho, tá? Esse livro aqui é um livro objetivo, de fácil leitura, que ajuda os pastores em início de caminhada a refletirem no seu trabalho pastoral e também serve para os vocacionados, aqueles que querem ser pastores, né? O que é que vocês esperam do ministério? Então, esse livro tem alguns capítulos, né? E eu falo de forma muito direta o que você deve esperar e o que você deve fazer no ministério pastoral, tá? Então fica a dica aí desse livro aqui, tá bom? E tem um outro também, mais recente, escrito agora em 2023, já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, certo? Esse livro aqui, com o título Uma Comunidade Pastoral e Missional, certo? Publicado aí pela editora Lucel, tá? É um livro também falando do trabalho pastoral que deve se estender à igreja, ou seja, a igreja deve abraçar a visão pastoral, né, e cumprir sua missão. Então esse livro também muito objetivo, básico, que vai aí completar aí a ideia, né, de uma igreja que pastoreia, uma igreja que entende a visão do pastor e apoia nisso. Tá? Então, esses 2 livros podem ser adquiridos, né, através do meu e-mail. Você pode me convidar na sua igreja para palestrar, levar lá. Eu prego na igreja, sou pregador também, graças a Deus. O privilégio de poder pregar, sendo pastor, né? Tem que pregar. E aí a gente pode pregar, ou a gente pode dar um curso na sua igreja. Enfim, você quiser nos levar para participar, tem aqui. O contato é por e-mail. Eu sei muita gente não usa e-mail, né? Mas eu uso, eu sou da antiga. Tá aqui o e-mail embaixo aqui na tela, o meu e-mail. Você vai entrar em contato, falar da tua agenda, quando é que você quer que a gente vai lá. Eu levo os livros nesse dia para vocês adquirirem, tá? E aí, o primeiro contato é esse. Você quer fazer um contato e você vai mandar um e-mail. E no e-mail você vai deixar o seu número do WhatsApp e seu nome. E falando do que é que você precisa, né? E aí aí sim eu vou retornar o contato no seu WhatsApp, tá? Aí eu faço contato no seu WhatsApp. Mas o seu contato comigo, o primeiro contato é por e-mail, tá bom? Esse e-mail aí, ó. Beleza, pessoal? Então fica aí meu contato. E se você quiser só comprar o livro, né? Por exemplo, eu quero comprar o livro Ministério Pastoral. Né? Um exemplo, né? Pode pegar comigo, desse jeito que eu falei, ou você pode direto na editora OBPC pelo site, tá? Eu vou pôr o site aí na tela, ó, editoraobpc.com.br, tá vendo aí? editoraobpc.com.br, é o site. E aí você pode ir direto no site e comprar lá direto na editora também o livro, tá? Eles parcelam e tal, entrega direitinho na tua casa. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica dos livros da área que eu me especializei, né, dentro da teologia, para poder abençoar a vida dos irmãos, ok? Bom, e para finalizar, então, vou dar dicas de alguns lugares onde você pode estudar teologia, certo? Bom, como eu disse, eu me formei pela FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? É uma das melhores do Brasil, tá? E por que não dizer do mundo, né? É verdade isso. E lá tem cursos de bacharel em teologia, presencial ou à distância, todos reconhecidos pelo MEC. Tem também vários cursos de pós-graduação, lato sensu, especialização, né? Todos de 1 ano de duração. Aí você pode fazer online, à distância, se você quiser. Você tem lá também mestrado profissional e também tem doutorado. Então, todos esses cursos você encontra na FTSA. Estou colocando do lado aí o site para você visitar lá e acessar e conhecer melhor, ok? Fora isso, tem a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, onde eu fiz também a minha pós-graduação Teologia Sistemática, tá aí, então, também tem muitos cursos lá, presencial e à distância, todos reconhecidos pelo MEC também, tá? Tá aí, do lado aí na tela para você, tá certo? E tem a Faculdade Batista Pioneira, né, que tem aí o site também com cursos reconhecidos pelo MEC, tanto bacharel em teologia como pós-graduações, tá aí também direitinho do lado. Todas essas 3 instituições eu conheço, né? Passei por elas e posso garantir a você que é um bom investimento, tá bom? Então fica a dica aí. Bom, e agora, cursos livres. Pastor, eu quero um curso mais rápido, mais barato e um curso que foca só no ministério, né? Só para o ministério. Eu quero um melhor preparo para a minha função ministerial,
enfim, ou para eu conhecer um pouco mais a Bíblia, mas não em nível acadêmico, mais no âmbito da igreja. Bom, então aí tem os cursos livres, né, de institutos bíblicos e seminários bíblicos, certo? E aí eu vou te dar algumas dicas. Bom, a primeira dica que eu vou dar é essa dica aí do Betel Brasileiro, né? Um excelente seminário bíblico, é livre, o curso é livre, não é reconhecido pelo MEC, mas tem uma grade muito grande, né, com cursos de muita qualidade. Então tá aí o e-mail, tá aí também o site, né, para você visitar aí pela internet e conhecer melhor o Betel Brasileiro, eu indico. Outro lugar que você pode procurar e fazer um curso à distância, no caso, ou levar uma extensão para a sua igreja, formar turma na sua igreja e ter aulas online com um tutor, você pode procurar a Exutes, a Escola de Teologia do Espírito Santo. Essa aí, ó, tá aí o site aí. Os caras são muito bem organizados, a metodologia é muito interessante e para suprir sua necessidade, você que fica na correria, vai dar um curso, vai ter um curso muito bacana para você também, tá? Então tá aí o Exutes, tá? Tanto para você montar uma turma na sua igreja ou como para você fazer diretamente à distância, individualmente com eles. Tá aí o site, beleza? E por fim, eu quero falar para vocês do IBBC, é onde eu dou aula já há muito tempo, né? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, e aí eu vou deixar aí um vídeo do IBBC para vocês. E aí você confere aí, tem os contatos do IBBC, os telefones aí e o site onde você pode visitar. Beleza, pessoal? E depois disso, a gente finaliza. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Excelsis Deo,